Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tércio Araújo, sou amigo da professora Juliana e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o paraatletismo, mais especificamente sobre a prova do arremesso de peso, tá bom? Me apresentando um pouquinho melhor, eu sou técnico de nível 2 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, técnico de nível nacional e atendo a um projeto social na minha cidade, a cidade de Bragança Paulista, junto à Secretaria de Esportes e ao Instituto Daniel Dias, o IDD. Para quem não lembra ou não conhece o Daniel Dias, é aquele nadador famoso que ganhou várias medalhas de ouro paralímpica, beleza? Aí eu venho com a primeira colocação, o que consiste o arremesso de peso? É você, vou usar isso aqui como exemplo, é você estar projetando uma esfera de metal o mais distante possível. Então, em provas de arremesso de peso, não lançamento, tá? Arremesso de peso, quem projetar essa esfera de metal o mais distante possível é o campeão. Aí eu vou falar um pouquinho sobre situações do esporte convencional. Como é que se divide o esporte convencional? Pessoas que não têm a deficiência. É entre masculino, com peso um pouquinho mais elevado, e o feminino, com um peso um pouquinho mais leve. Então eles pegam essa esfera de metal e projetam o mais distante possível. Aí você vem e me pergunta, como é que funciona então o esporte paralímpico? É dessa mesma maneira? Tem algumas diferenças. A diferença está no tipo de deficiência e nas classificações funcionais de cada deficiência. Exemplo da primeira deficiência seria o deficiente visual. Deficiente visual que enxerga pouco. Depois vem um deficiente visual que tem a visão um pouco mais comprometida. Depois vem o deficiente visual que não enxerga nada ou quase nada. Então são classes de divisão de deficiente visual, entenderam? Essas pessoas podem utilizar ou não guias. Guias servem para quê? Para levar essas pessoas que têm a deficiência visual até um setor de lançamento e ir lá mostrar a direção, fazer o posicionamento dessas pessoas para que eles façam um arremesso de peso, beleza? Então fica definido esse primeiro grau de deficiência. Depois a gente vem com os deficientes intelectuais, onde pessoas têm um grau de comprometimento cognitivo, grau de comprometimento intelectual. Um exemplo para dar para vocês seria a síndrome de Down. A pessoa portadora de síndrome de Down, que tem a deficiência intelectual, tem um déficit cognitivo, vai competir na deficiência intelectual, dentro do paraatletismo. Então, deficientes intelectuais vão competir com deficientes intelectuais. E depois uma terceira classificação de deficiência, depois um terceiro tipo de deficiência, são os deficientes físicos, que são divididos em alguns tipos também. São os paralíticos cerebrais, que não coordenam, não comandam informações do cérebro para a parte motora. Então a cabeça manda informação para os músculos e os músculos não respondem direito. E esses são os paralíticos cerebrais. São aquelas pessoas que ficam mais travadinhas na cadeira de rodas, ou andam mais travadinho, ou têm dificuldade na coordenação. Esses são os paralíticos cerebrais. Depois dos paralíticos cerebrais são os amputados, tem os amputados também. E além disso, os cadeirantes, pessoas que têm deficiências congênitas, nascem sem os membros. Esses são os portadores da deficiência física. Essas pessoas, dependendo do nível de comprometimento físico, elas podem ou não fazer o arremesso de peso em pé. Já as pessoas que têm um grau de deficiência mais comprometido, eles vão fazer o arremesso
sentado em bancos de lançamento. Então, os cadeirantes que fazem a tocada de cadeira de roda, na hora de fazer o arremesso de peso, eles vão até um banco de lançamento. Um banco de lançamento mais ou menos parecido com esse que eu estou aqui, uma bancadinha. Então, vou dar um exemplo para vocês agora, tá? Os cadeirantes vão até o setor de lançamento, tocando a cadeira de roda. É fixado o banco de lançamento no setor de lançamento. Pode ser utilizado ou não uma haste de metal para fazer a empunhadura de suporte para fazer o arremesso de peso. Então o cadeirante chega até a lateral do banco de lançamento, os staffs vão colocá-lo em cima do banco de lançamento, colocou o deficiente em cima do banco de lançamento. Esse banco de lançamento é totalmente fixado no setor de lançamento, bem firme para que ele não caia. E além disso tudo, é fixado o quadril dessa pessoa que vai fazer o arremesso de peso também. Pernas e quadril. Podendo ser utilizado uma barra como suporte que fica fixado no banco de lançamento para que eles façam esse arremesso, certo? Então essa pessoa que tem a deficiência de um comprometimento maior vai pegar o seu peso, o seu implemento dentro da sua classe funcional, tem os seus pezinhos específicos, ou pezinho ou um peso maior, e vai fazer o arremesso. Como que esse arremesso é feito? Empunhadura, projeção do quadril ou deslocamento e o arremesso na sua fase final com o arremate. Certo, pessoal? É mais ou menos assim que funciona. Opa, eu deixo aí à disposição de vocês o meu contato com a professora Juliana, e se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se alguém tiver curiosidade em conhecer o projeto, estarei à disposição também.